voluntário pelo Instituto de Estudos Empresariais, é auditor de controle externo do Tribunal na área jurídica e atualmente é o diretor de fiscalização de licitações e contratações, tendo também formação em Direito pela Universidade Federal do Piauí. Então vamos receber uma salva de palmas. Antes de passar a palavra para o meu amigo, eu queria só fazer um convite a vocês. Nós, em nome da comunicação do Tribunal, nós temos as redes sociais aí bem ativas. Eu queria que na oportunidade que vocês tiverem aí de tempo, que vocês seguissem os nossos perfis, o nosso Instagram, @dce_pi, e também acompanhassem as publicações do nosso site. Enfim, a gente está sempre postando cursos, formações interessantes. Acompanhe o nosso trabalho pelas redes sociais e pelo nosso site oficial, tá bom? Obrigado. Nós teremos uma lista de frequência também, ela vai ser distribuída no final da manhã, Cleito? Tá no final da manhã, e é óbvio que vocês terão um certificado desse curso também. Depois a gente passa mais informações, tá bom? Bom dia novamente. Meus amigos, aqui, Ramon falou aqui, né, muito sobre a licitação, o que é a licitação, o que é o processo licitatório, os princípios, os agentes, né, envolvidos no processo de licitação, e coube a mim aqui falar sobre a fase preparatória, né? Ou seja, ainda estamos começando, vamos começar o processo aqui de contratação. Então, o que a gente tem que fazer nessa fase preparatória? Acho que a maioria de vocês aqui, como são pessoas que são envolvidas com os processos de contratação, já devem ter ciência, né, que a fase preparatória é o que mais, até na minha opinião, que mais a lei inovou, que ela mais veio a tratar de forma mais profunda, que não era tratado na legislação anterior. A legislação anterior ela era bastante centrada no procedimento de licitação, ali nas etapas do procedimento de licitação, na parte do contrato, nas garantias dos contratos, como fazer a execução do contrato, mas ela tratava de uma forma bastante rápida, ligeira, sobre a fase de planejamento. Ela ficava bastante a critério da própria administração normatizar como deveria fazer o seu procedimento, procedimentalizar a sua fase inicial, a sua fase de planejamento da contratação. E a Lei 14.133, né, que é o objeto aqui do nosso curso, ela revolucionou nesse sentido. Por quê? Porque ela incorporou, na verdade, se a gente for ver com cuidado, ela incorporou muitas práticas que estavam sedimentadas apenas em normas infralegais, a maioria nacional, e também na jurisprudência, sobretudo do Tribunal de Contas da União. Então, a legislação incorporou vários desses entendimentos e normas infralegais no seu texto e com isso, incorporou, né? Trouxe para a regra a ser seguida agora não só no âmbito da União, e não só por normas infralegais, mas também por estados e municípios, todas as administrações, requisitos que devem ser observados nessa fase preparatória da licitação. Bem, como o Ramon já até falou, né, o planejamento ele foi alçado à categoria de princípio do processo licitatório. Ele não tinha ele deveria ser observado, ele já era obrigatório de ser observado, logicamente, mas ele não tinha essa categoria. E o que é planejar? Planejar é uma contratação vai além de definir, que isso que era o que a gente já fazia, né, sempre, em todas as contratações, em todo o processo de contratação, vai além de definir especificação, quantidade e preço. É preciso estabelecer um calendário das contratações, né, o planejamento de contratações anual ao qual o Ramon se referiu. Isso está dentro da etapa de planejamento. A gente precisa ver se a contratação é necessária, por quanto tempo, quando deverá ser contratada.
E qual a melhor alternativa de mercado? Né? A questão de não é simplesmente dizer, eu quero contratar isso. Não é só, eu quero um carro. Não, para que você quer um carro? Qual é a sua necessidade do carro? O transporte. Então a sua necessidade é o transporte. Qual a melhor forma de atender essa necessidade? Eu quero comprar uma impressora. Você quer comprar uma impressora? Não, você na verdade precisa da impressão de documentos, né? Então, qual a melhor forma de atender essa necessidade? Comprando a impressora ou seria locando a impressora, teria um custo menor para a administração? Qual é a melhor alternativa do mercado? Como agregar requisitos de sustentabilidade? Né? A sustentabilidade também é um princípio, né, que deve ser observado no procedimento de contratação, no procedimento de licitação pública. Como gerenciar os riscos dos contratos? Quem deve assumir os riscos em que? Né? Aconteceu um determinado evento que impactou no meu contrato que estava em vigor. Quem assume o risco relacionado àquele evento? Né? Isso tudo entra no planejamento, deve ser avaliado no planejamento e foram pontos que foram bastante mais bem trabalhados na nova lei de licitações e contratos. Bem, então o planejamento, né, é o que é se perguntar, o que eu vou contratar? Por que eu vou contratar? O que eu quero atender? Né? Para quê? Para quem se contrata o objeto? Quem é que vai ser o destinatário final daquele objeto que eu estou contratando? Como é que eu vou contratar? Quanto? Né? Quanto contratar? Quanto do objeto que vai me satisfazer? Quando é que eu vou precisar daquele objeto, né? Até para evitar aquela situação que o Ramon falou, estou comprando toner, porque eu vi que eu preciso de 100 toner por ano, eu compro 100 imediatamente, eu recebo 100, quando chega lá em outubro, o que eu recebi lá em janeiro já está seco, não funciona mais. Né? Então quando é que eu vou receber? Existe outra opção para atender a demanda? A questão, né, que a gente falou aqui, eu quero um carro. Não, você quer um transporte. O carro, a alocação que vai atender melhor o seu interesse. Verificar se eu tenho recurso para fazer essa contratação, quais são minhas opções legais disponíveis. Adquirir o bem ou contratar como serviço, né, também uma opção. Então, tudo isso são perguntas que a gente deve se fazer ao fazer o planejamento da contratação. Bem, então, no planejamento, as figuras aqui que a gente vai falar um pouco aqui nessa etapa do planejamento da licitação. Documento de formalização das demandas. Né? Os setores da administração, eles precisam, né, eles têm necessidades a serem satisfeitas, eles devem expor as necessidades. Essas necessidades devem ser consolidadas no plano de contratação anual. E também que deve estar de acordo ali, alinhado com o planejamento estratégico. E o próprio plano de contratação anual, ao qual a lei se refere, né, que é uma novidade da 14133, ele já vai servir de base até para a elaboração das próprias leis orçamentárias. E deve ser divulgado e mantido à disposição em sítio eletrônico oficial. Para quê? Para que os próprios fornecedores da administração possam acessar e se planejar também para fornecer para a administração. Né? Então, na medida em que os fornecedores têm conhecimento do planejamento da administração, eles também podem se planejar para melhor atender à necessidade da administração e poder participar das licitações e com isso até aumentar a competitividade. Bem, então a gente aqui tem o quê? Os instrumentos, o plano de contratação anual, ele já vai servir de base até para fazer a elaboração da lei orçamentária anual. O estudo técnico preliminar, que já quando você vai fazer a contratação mesmo, né, você já entra para estudar mais o objeto, a necessidade de ser satisfeita. E o termo de referência, né, que é aquela peça que já é conhecida de vocês, que ele integra o edital da licitação. Né? Ele vai como anexo do edital da licitação e serve para que o fornecedor que está participando daquela licitação, né, que já tem um objeto definido,
que ele possa formular a sua proposta de preço. Bem, o RIT, então, oficialização da demanda, né, o documento de formalização ou oficialização da demanda, planejamento da contratação, com a elaboração do ETP e do termo de referência, a seleção do fornecedor, após já o edital, né, publicado, e depois, após o edital publicado e a seleção do fornecedor, a gente tem a parte da gestão contratual. Bem, então o documento de oficialização ou formalização da demanda, ele define essa necessidade pública a ser atendida. Como a gente falou aqui, o documento ele não deve em princípio falar o que você quer. Eu quero adquirir um carro. Não, ele vai falar o quê? Qual é a minha necessidade? Olha, eu estou precisando fazer o transporte dos alunos da rede pública municipal. Tantos alunos da rede pública municipal durante tanto tempo, dos meses tais a tal, nos seguintes percursos, enfim. Isso aqui vai ser a origem da demanda. E o ETP, após ser apresentada essa demanda, é ele que vai fazer esses estudos para verificar, fazer os estudos da forma de atendimento dessa demanda, para dizer qual seria a melhor forma para a administração licitar, qual seria o melhor objeto para atender aquela demanda e que a administração deveria, portanto, fazer a licitação. O termo de referência, ou seja, depois do estudo técnico preliminar, dizer, olha, o melhor objeto para atender a sua demanda é esse, o termo de referência vai detalhar essa escolha feita no ETP. Após isso, a gente vai para o edital, né, com as suas exigências em relação à participação na licitação e a designação do condutor da licitação, né, o agente de contratação. Ou, se for o caso, a contratação direta. Eu vou até ressaltar aqui, não estamos entrando nesse ponto, mas eu acho bastante pertinente fazer essa ressalva, porque a gente, e quando eu falo a gente também não na minha qualidade de controlador, mas quando às vezes a gente precisa de demandas do tribunal. A gente tem aquela tendência natural de às vezes, eu quero fazer uma contratação direta disso aqui para atender uma necessidade urgente aqui, né? Ou então, eu preciso fazer, quero um objeto agora, não fiz todo um planejamento, não fiz todo um estudo, eu quero um objeto agora para atender a minha necessidade, eu vou atrás do quê? De uma ata de registro de preço para ver se eu encontro um objeto que seja ali, que vá atender aquela necessidade que eu acho que eu tenho, né? Então, a gente costuma muito tentar cortar esse caminho aqui ou para uma contratação direta ou ir para uma adesão a uma ata de registro de preço que já esteja vigente. Mas se a gente for observar o fluxo do processo, não existe uma contratação direta que não seja precedida de todos os estudos que devem ser feitos para uma licitação. Ou seja, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um planejamento de uma contratação, eu vou fazer um estudo técnico preliminar, eu farei um termo de referência. Após essa etapa, que se eu verificar, olha, eu estou diante, eu fiz todo esse estudo e eu estou diante de uma hipótese de contratação direta. Aí é que se passaria para uma contratação direta. O procedimento de contratação direta, ele é muito similar a uma licitação. A gente tem essa impressão de dizer, não, porque a contratação direta é mais rápida. Pode ser, mas a diferença da contratação direta, em regra, né? Lógico que tem aquela situação da urgência, que pode realmente cortar caminho. Mas, em regra, ela vai seguir o mesmo caminho de um procedimento licitatório comum, só que não vai abrir um edital para convocar interessados, um edital público aberto a qualquer pessoa, né? Essa seria a diferença, né? E olha que com a nova lei, vou deixar para o Ramon, né? Mas com a nova lei a gente ainda tem até aquela questão de abrir, no caso da contratação pelo valor, né? Agora, a arbitragem é menorzinha, mas ainda tem até a abertura lá. Enfim. Bem, então a origem da demanda, né? No passado, né, a gente já
costumava formalizar a demanda apontando o que era que a gente queria. E agora não. Agora a gente aponta a necessidade. E esse documento de formalização da demanda é que vai orientar a elaboração dos documentos de planejamento das contratações. A partir do documento de oficialização da demanda, o ETP, o Estudo Técnico Preliminar, vai examinar a necessidade a ser atendida e verificar as possíveis soluções disponíveis no mercado. Então, o que tem que ter o documento de oficialização da demanda? Tem que ter a justificativa da necessidade. Por que eu preciso dessa contratação? O que essa contratação visa? A quantidade, se possível, ou seja, quanto que deve ser atendido, quantos alunos que devem ser transportados, a data da entrega, quando é que deve haver esse transporte e também aqui a composição da equipe de planejamento. Qual vai ser a equipe que vai ser a responsável pelo nosso próximo passo, que é o estudo técnico preliminar. Bem, o estudo técnico preliminar, então, ele inaugura a fase de planejamento de uma contratação. Então, ou seja, eu apresentei uma demanda e agora eu vou planejar essa contratação. Que ele vai examinar as opções disponíveis no mercado para o atendimento dessa necessidade da administração. A gente vai verificar a melhor solução. E esse estudo técnico preliminar, ele vai dar base para quê? Ou seja, ele vai dizer, olha, a melhor solução para essa demanda é esse objeto, é essa contratação. Né? Nós não está dizendo valor, coisas que vão ser informadas no termo de referência. Mas ele já vai dizer qual a melhor forma de atender aquele objeto. Então ele vai dar base para quê? Para que seja elaborado um termo de referência, que é o que vai detalhar o objeto. Ou, né, se for o caso, projeto básico, anteprojeto, enfim. O ETP, então, a gente vai avaliar a demanda, verificar as opções de mercado, fazer as escolhas da administração, vai dizer quais são os requisitos dessa contratação que será efetuada e vai analisar a viabilidade da contratação. Bem, o estudo técnico preliminar, ele foi bastante detalhado, como eu falei, né? Ele foi bastante detalhado e agora com a nova lei. Mas ele não é uma novidade. Ele já tinha previsão, olha, resolução do CONFEA, aqui lógico, a gente está falando de engenharia e arquitetura, né? Mas ele já estava lá na resolução do CONFEA de 91. Também a própria lei 8.666, quando ela falava do projeto básico, né? Ou seja, o projeto básico que era aquele instrumento, aquele documento que sempre deveria ser elaborado se a gente visasse contratar uma obra ou um serviço, não só de engenharia, ele deveria ser precedido de um estudo técnico preliminar. E, além disso, né, além dessas normas, também diversas normas já aqui no âmbito da administração federal, como eu falei, muitas delas foram incorporadas à lei e agora passam a ser obrigatórias por essa razão, né, na parte que foi incorporada no âmbito das administrações estadual e municipal. Então, não é uma novidade no âmbito da administração. Inclusive, chama a atenção até para o Decreto Federal 10.024, que é o Decreto Federal que regulamentava o pregão, né? Regulamenta ainda, né? Porque ainda estamos aqui até dezembro, ainda estamos com as duas legislações aqui. Mas, então, é o decreto que regulamenta o pregão e ele também traz disposições acerca do estudo técnico preliminar. E muitas vezes, como os entes subnacionais não regulamentam, não têm regulamentos próprios, aqui tem que observar, né, o decreto federal. Então, ou seja, eu estou falando de um pregão que está fora da 14133. Tem estudo técnico preliminar? Tem, por força do decreto 10.024. Bem, então, o estudo técnico preliminar, né, o que ele deve conter, né? A fim de evidenciar o problema a ser resolvido e apontar essa melhor solução. Ele deve conter a descrição da necessidade da contratação. Olha, a gente vê que as coisas elas vão passo, né, a passo. A necessidade da contratação estava onde? Estava lá no documento de oficialização da demanda. Então, o estudo técnico preliminar vai pegar aquela informação apresentada lá para, a partir dela, começar o estudo.
Então vai verificar, olha, essa contratação aqui que foi demandada, ela está lá no plano de contratações anual, né? Vai verificar requisitos da contratação, como que essa contratação vai atender aquela necessidade apresentada. Vai fazer estimativa da quantidade, olha, a estimativa da quantidade a gente viu, sempre que possível, tem que estar lá no documento de oficialização da demanda. Ou seja, se lá tinha, vai trazer para cá, se não tinha, vai ter que apresentar. Fazer o levantamento do mercado, estimativa do valor da contratação, até para verificar se a administração realmente vai ter como contratar aquele objeto, e a descrição da solução como um todo. Justificativa para o parcelamento ou não da contratação, ou seja, aqui a justificativa para o parcelamento é uma informação que sempre tem que ter no processo, e agora ela tem que estar aqui necessariamente no estudo técnico preliminar. Não é demais lembrar, né, que a gente estava evitando isso aqui, mas até fazer um paralelo. Pela legislação a 8.666, o parcelamento ele é obrigatório, né? Ele é obrigatório, a não ser que haja requisitos de ordem econômica ou técnica que justifiquem o não parcelamento do objeto, no caso de objeto divisível, né? Esse é o que dispõe a Lei 8.666. A 14.33 ela também implica na mesma situação, mas ela trouxe, porque pela Lei 8.666 não haveria em tese uma necessidade de justificativa se você decidisse por parcelar, já que ele era obrigatório. Não é isso pela leitura crua da lei. Mas a própria jurisprudência ela já trazia, olha, sempre traga a justificativa, apresente essa justificativa, mesmo que a sua escolha seja parcelar. E a Lei 14.133 ela trouxe isso de uma forma mais clara. Ela disse, olha, a justificativa agora ela é obrigatória em qualquer caso. Ela ainda dá preferência ao parcelamento porque ele amplia a competitividade, mas sempre deve ser apresentado, deve estar no estudo técnico preliminar. O estudo técnico preliminar também deve conter o demonstrativo dos resultados pretendidos com a contratação e as providências que a administração deve adotar previamente à celebração dos contratos. Eu vou fazer um contrato, eu vi, né, no estudo preliminar, apontou aqui que a melhor solução para mim é a compra de uma impressora. Certo? Se eu preciso comprar uma impressora, o que a administração mais precisa fazer? Ela precisa fazer outras contratações correlatas, por exemplo, serviço de manutenção, aquisição de toner para quando o toner da impressora acabar, enfim, qualquer contratação que seja necessária para que aquela outra contratação seja efetiva. Então, eu vou precisar contratar uma pessoa para operar a impressora, enfim. Também, né, porque é princípio, né, o desenvolvimento nacional sustentável, também o estudo técnico preliminar deve avaliar os possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, né? E, ao fim, né, o que o estudo técnico preliminar vai trazer? Ele vai trazer o posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação. O artigo 44 da Lei 14.33 ainda informa, né, além desses requisitos aqui do parágrafo 1º do artigo 18, ele diz que sempre que houver a possibilidade de compra ou locação de bens, o estudo técnico preliminar deve considerar os custos e benefícios de cada opção, com indicação da alternativa mais vantajosa para a administração. E quando é que eu devo fazer, então, o estudo técnico preliminar? Bem, se você for fazer uma licitação, você deve fazer um estudo técnico preliminar. Se você for fazer uma contratação direta, em regra, você também vai fazer o estudo técnico preliminar. E se você for fazer algum procedimento auxiliar, por exemplo, registro de preço ou credenciamento, também precisa. E também no caso de alteração de contrato. Por exemplo, alteração de contrato qualitativa ou quantitativa. É mais benéfico para a administração aditar o contrato ou fazer uma nova licitação?
Para avaliar isso, então, eu preciso de um estudo técnico preliminar. Né? Na verdade, por exemplo, a gente pega as coisas, na verdade as coisas vão evoluindo, né? Aí aparece a lei, ela dá um saltinho um pouco maior, mas, por exemplo, prorrogação de contrato, pela própria legislação, ainda a 8.606, ela deve ser justificada. Você não pode fazer uma prorrogação de um contrato, o contrato de serviço contínuo que eu vou prorrogar por mais de 12 meses, certo? Tem que ter justificativa, inclusive contar o preço. Então, para você conseguir fazer a justificativa, você tem que fazer o quê? Tem que estudar. Então a lei disse, então tem que fazer um estudo técnico preliminar. Enfim, a lei vai a legislação vai evoluindo aos poucos, incorporando determinadas práticas, determinados entendimentos. Bem, a necessidade do ATP, então, é quando há alternativas, né, no mercado com alternativas, a gente precisa avaliar a viabilidade da demanda, do atendimento da demanda, os requisitos que a administração ela precisa tem empecilhos, né, intrínsecos. Quando há uma necessidade de redução de custos também, o direcionamento estratégico, né, do órgão e atendimento a políticas públicas, tudo isso aí traz o estudo técnico preliminar como obrigatório. Bem, então ele é sempre obrigatório? Bem, ele é obrigatório quando há mais de uma solução disponível no mercado, mas a legislação admite também o ETP simplificado. Mas lembra, o ETP simplificado ainda é obrigatório. Mas quando que ele pode ser facultado ou dispensado? A legislação traz algumas hipóteses. No caso da dispensa pelo valor, não é qualquer dispensa, é a dispensa pelo valor. Por quê? Porque entende-se que pode ser um prejuízo maior você fazer um estudo técnico preliminar do que fazer a contratação direta pelo valor. Em caso de licitação deserta ou fracassada, eu já vou até colocar aqui essa prova. No caso de convocação dos licitantes classificados para a contratação de remanescente de obra ou de serviço ou de fornecimento, em consequência de rescisão contratual. Tanto em um caso de licitação deserta ou fracassada, quanto no outro, a convocação do remanescente, porque é dispensado ou facultado o estudo técnico preliminar, porque ele já foi feito. Né? Ou seja, você fez uma licitação, você fez um estudo técnico preliminar para realizar uma licitação. Essa licitação foi deserta. Não tem sentido você não aproveitar o estudo que já foi realizado. Da mesma forma, no caso de uma rescisão contratual. Né? Você fez uma licitação, você fez um estudo técnico preliminar, fez uma licitação e fez um contrato. Por algum motivo houve a rescisão contratual. Não tem sentido você ter de fazer um outro estudo para convocar o segundo colocado, ao invés de aproveitar o estudo que já foi realizado. Também aqui a gente vê o valor, ou seja, não faz sentido você fazer todo um estudo se você vai fazer uma contratação direta pelo valor. Viu duas situações que, na verdade, o estudo já existe, você só reaproveita. E tem duas situações que a demanda, a urgência, não permitem que você faça um estudo mais detalhado. Caso de guerra, né, calamidade, estado de defesa, estado de sítio, ou no caso de emergência ou calamidade pública. Né? Então, são as hipóteses em que a lei diz que o ETP ele pode ser facultado ou dispensado. No caso do ETP simplificado, né? O que deve conter o estudo técnico preliminar simplificado, no mínimo? Né? A gente viu lá, tudo que deve ter o estudo técnico preliminar completo, né? A descrição da necessidade, previsão da contratação no plano de contratação, os requisitos da contratação, estimativa da quantidade, levantamento de mercado, tudo isso deve estar no ETP. Já o simplificado, ele vai trazer o quê? Basicamente, a necessidade da contratação, que vai estar no documento de formalização da demanda, as estimativas das quantidades para a contratação, até porque se você não vai saber quanto você vai contratar, você não tem nem como contratar, a estimativa do valor da contratação,
a justificativa para o parcelamento ou não, né? Até porque isso implica no universo de possíveis fornecedores e implica também, portanto, até na competitividade e no preço, né? Então, você deve fazer essa justificativa do parcelamento ou não. E o posicionamento conclusivo, né, que é o objetivo final do ETP, sobre a adequação da contratação. Bem, e quem que elabora o ETP, né? Aí a gente vai entrar de novo aí na questão que foi a mais polêmica aqui da apresentação do Ramon, que é sempre o pessoal, né? É sempre o pessoal. Mas em tese, né, um órgão grande, bem estruturado, ele vai ter o quê? Uma equipe de planejamento da contratação que vai ser a responsável pelo ETP. Bem, também pode ser responsável pelo ETP o próprio demandante, o setor administrativo, o setor técnico. Eu vou contratar a impressora, eu não sei fazer um estudo, não tenho a qualificação técnica necessária para fazer esse estudo, preciso de alguém, um técnico de informática. Então, o setor técnico pode participar para fazer o estudo técnico preliminar. Bem, pode ser um servidor designado especificamente para fazer o estudo técnico preliminar, ou pode ser o próprio requisitante, ou seja, vai depender sempre da própria realidade de cada órgão, né? Mas há todas essas opções disponíveis para ser a pessoa ou pessoas responsáveis pela elaboração do ETP. Bem, então a gente tem esse instrumento, estudo técnico preliminar, que foi muito mais bem trabalhado na nova lei, e depois a gente tem o termo de referência, né? O termo de referência, se o ETP ele não é uma novidade exatamente, o termo de referência aqui não é, né? Porque ele já é um documento obrigatório em toda licitação que visasse a aquisição de bens, né, basicamente. Então, o que é o termo de referência? Ele é um documento produzido na etapa de planejamento ainda, de uma contratação, e é elaborado com base na conclusão do ETP. E ele vai possibilitar o gestor avaliar os detalhes dessa futura contratação, o objeto, o custo, a modelagem da contratação e os benefícios. E ele ainda vai orientar, né, o procedimento licitatório é um passo a passo, né, ele segue um fluxo. Ele vai orientar o quê? A elaboração do edital. Porque ele vai trazer critérios do objeto que o responsável pela confecção do edital vai olhar para lá para poder incorporar no instrumento e exigir dos participantes. Bem, então o termo de referência ele vai fazer essa definição do objeto, vai fundamentar a contratação e vai descrever essa solução como um todo. Ou seja, o ETP ele visou o quê? Dizer qual era o objeto. Foi apresentada uma demanda, uma necessidade lá no documento de formalização. O ETP vai lá e diz, olha, para atender essa demanda o melhor objeto é esse. Aí o termo de referência vai lá dizer, o objeto tem que ter essas características, né? Então ele vai fazer essa definição do objeto lá que foi apontado pelo ETP, fazendo a fundamentação da contratação e a descrição da solução. Já no termo de referência também, a gente vai trazer os requisitos lá da contratação, como que essa contratação tem que ser realizada, o modelo da execução do objeto, como que o meu objeto vai ter que ser executado, o meu contrato vai ter que ser executado ao longo do tempo, o modelo da gestão do contrato, quem vai ser o responsável, os prazos, critérios de medição e de pagamento, né? Uma vez que eu celebrei o contrato, como é que a pessoa vai me entregar, como é que eu vou verificar a entrega, se está de acordo com o meu termo de referência. Fórmula e critérios de seleção do fornecedor, o que o fornecedor tem que ter para me atender satisfatoriamente com relação a esse contrato. E as estimativas do valor da contratação, né? Ou seja, defini o objeto, agora vi a quantidade, vou verificar
o preço dele, e a partir desse valor eu vou verificar se tem adequação orçamentária. Ou seja, aqui, no termo de referência, eu já vou fazer essa avaliação acerca da minha adequação orçamentária. Bem, o planejamento das compras ele deve considerar a expectativa de consumo anual, né? E o termo de referência, né? Deve fazer a especificação do produto, indicação do local de entrega do produto, porque isso aqui faz diferença para o fornecedor. Isso faz diferença para o fornecedor em relação ao preço que ele vai colocar. Uma coisa é entregar aqui na sede, outra coisa é entregar em todas as escolas, em todas as escolas aqui do município de Uruçuí, né? Bem, e fazer a especificação da garantia do contrato. Bem, a finalidade então do termo de referência é essa: é demonstrar a necessidade, especificar o objeto, avaliar o custo financeiro da contratação, orientar a formulação das propostas por parte do participante, ou seja, uma vez que o termo de referência vai fazer essa especificação precisa do objeto que a administração necessita, vai ser feita, o licitante vai poder verificar qual é o produto que ele tem que vai estar dentro daquela especificação. E aí a gente volta novamente lá para a fala, né, do Ramon. A importância dessa correta e dessa adequada especificação do objeto por parte da administração. Que ele falou lá, no exemplo lá de quando ele estava lá no DENIT, né, que disse a impressora. Estava lá os requisitos especificados da minha impressora. Em tese, foram estudados e foram colocados lá no termo de referência. O fornecedor propôs a impressora que estava dentro daquela especificação técnica. E a impressora não estava atendendo a necessidade. Então, qual foi o problema que ocorreu ali? A especificação técnica. Faltou alguma especificação técnica para eliminar, e aqui é até complicado a gente usar esses termos, mas a gente tem que entender uma coisa: todo requisito de habilitação, todo requisito técnico que a gente coloca em relação ao produto, ele é uma cláusula restritiva. E não tem nada de errado nisso, desde que haja uma justificativa. Certo? O edital pode conter cláusulas restritivas da competitividade? Pode. Só pode. Aliás, ele só tem. Agora tudo tem que ser justificado. Por quê? E aí a gente vai voltar lá para o começo, a primeira slide do Ramon, que estava lá na Constituição Federal. Olha, os requisitos, eles são os imprescindíveis para atender a necessidade da administração. A licitação só admite esses requisitos. Mas uma vez que há uma justificativa para a sua exigência, a administração não só pode, como deve, incluí-los no edital. Para quê? Para não incorrer numa contratação que não vai atender ao interesse público. Né? No caso lá, contrataram a impressora que, infelizmente, não serviu ao setor lá de engenharia. Bem, então, essa especificação do objeto que vai permitir para o licitante apresentar o produto que vai atender essa necessidade. Né? E a gente também tem que ter em mente uma coisa, né? O licitante, e ele não está errado quanto a isso, se a administração não fizer uma especificação técnica adequada, qual é o produto que ele vai colocar? É o mais barato. É o que dentro daquela especificação técnica que a administração fez, o mais barato que ele tem. Por quê? Porque ele quer ganhar. Então, se ele colocar o melhor produto, o mais caro, a administração queria comprar um carro popular e eu botei uma Ferrari. Olha como eu sou legal, certo? Mas não vai ganhar, por quê? Porque a pessoa que colocar o carro popular, ela vai estar dentro da especificação técnica e vai poder fornecer mais barato. Então, o licitante ele sempre vai colocar o produto mais barato que atenda à especificação feita pela administração. E é por isso que é super importante que a administração, portanto, se atente para a importância dessa especificação técnica. Inclusive, isso é um problema grave, assim, que a gente verifica bastante
nas nossas fiscalizações, que a gente vem orientando bastante. Vamos guardar tua nota aí, tá? Para a gente poder caminhar bem aqui na apresentação. Bem, aí vai balizar então a cotação de preços, né, essa especificação, e orientar o pregoeiro ou, né, o agente de contratação na sessão pública da licitação. Também vai orientar o quê? O recebimento do material lá, já na parte da execução do contrato, e orientar o gerenciamento e a fiscalização da execução contratual. O contratado não está atendendo o contrato. Por quê? Porque ele não está fornecendo um produto que estava atendendo, que observava a especificação técnica do edital. E quem é o responsável pela elaboração do termo de referência? Bem, aqui também depende muito da realidade de cada administração, mas o certo é que, no mais, a competência deve ser muito setorial. Por quê? Porque a elaboração do termo de referência demanda o quê? Demanda pessoal que entenda do objeto que está em licitação, ou que irá ser licitado, melhor dizendo. É um trabalho colaborativo. Bem, aqui um caso prático, a gente já até falou aqui, mas, por exemplo, uma necessidade pública a ser atendida, o que? O transporte de alunos, né? Só para ilustrar mais uma vez essa situação do documento de formalização da demanda, do ETP e do termo de referência. Então é apresentada essa necessidade de atendimento. O ETP, então, vai o quê? Vai fazer esse levantamento de mercado para verificar, certo, eu preciso transportar os alunos. Quais são as minhas opções? Eu posso colocar os veículos, uma vez que eu disponho aqui de motoristas, ou então eu posso fazer a contratação, a seleção de motoristas. Eu posso aliás, eu tenho um motorista, então eu vou fazer só a aquisição dos veículos, ou então não, eu não tenho, vou fazer a alocação do serviço de transporte mesmo, né? Eu posso dar uma ajuda de custo, porque eu já tenho uma rede de transporte público que atenderia a minha necessidade, ou mesmo parcial, né? O mesmo parcial, para uma parcela dos estudantes eu poderia dar ajuda de custo, para outros eu poderia fazer o transporte por vias próprias. Contratação de serviços de transporte dos alunos ou aquisição de bicicletas. No meu estudo técnico preliminar eu verifiquei que a melhor forma de atender essa necessidade seria a aquisição de bicicletas, certo? Pois uma vez que você vai adquirir as bicicletas, o termo de referência vai fazer o quê? Vai definir essa bicicleta. Como é que essa bicicleta pode ser qualquer uma, né? Qualquer uma, a pessoa não tem nem o tamanho da bicicleta, vai botar uma bicicleta desse tamanho para o menino desse tamanho, não vai dar certo, né? Então, o termo de referência vai dizer, olha, a minha bicicleta tem que ser qual o aro dela, quais são os equipamentos de proteção que eu vou listar juntamente com a bicicleta, vai ter uma cor própria, isso tudo, essa especificação do objeto que foi definido lá no ETP, tem que vir aqui para o termo de referência. Bem, então é isso, a fase preparatória, ela como a gente percebe, ela vai o quê? Do planejamento, plano de contratação anual, que vai ajudar na elaboração das leis orçamentárias, vai ter então o quê? Tudo isso dentro dessa fase preparatória, desde o documento de formalização da demanda, passando pelo ETP, passando pelo termo de referência, descrição da necessidade e elaboração da edital, também ainda elaboração da edital e elaboração da minuta do contrato, tudo isso fase preparatória. A fase preparatória é aquela coisa que a gente, todo mundo quer a contratação para ontem, né? A pessoa quando chega, eu estou precisando fazer essa contratação, para quando? Não, para ontem, né? A gente sabe que tem muito disso, né, na administração, infelizmente, mas assim, a etapa de planejamento, né, ela se bem feita, se bem elaborada, ela tende a gerar muitos frutos positivos lá quando a gente vai tratar lá na parte da execução contratual. Por quê? Porque ela
eu afastei o fornecedor que não tinha capacidade técnica, porque eu estudei. Eu afastei o produto que não ia atender minha necessidade, porque eu estudei os produtos. Eu descrevi bem como que a contratação deveria ser executada para atender a minha necessidade. Com isso eu não gerei atrasos no atendimento da minha necessidade. Então assim, é uma etapa que a gente acaba muitas vezes não dando a devida atenção por conta das urgências que sempre existem, mas que essa etapa de planejamento ela deve ser reforçada cada vez mais, sobretudo agora, né, com a Lei 14.133, no âmbito das administrações públicas. Bem, então é isso. Fase preparatória vai desde essa descrição da necessidade, definição fundamental no estudo técnico preliminar, vai passar pela definição do objeto, no termo de referência, falar das condições de execução e pagamento, garantias, condições de recebimento, orçamento, estimado, vai passar pela elaboração do edital e pela minuta do contrato. Na fase de planejamento, a gente vai falar do regime de fornecimento, definir modalidade de licitação, critério de julgamento, né? Qual o melhor critério de julgamento dele para aquele objeto que eu estou listando. O meu modo de disputa é aberto e fechado? É aberto, é fechado, é aberto e fechado, é fechado e aberto, né? Tudo isso tem que ser pensado na fase de planejamento da licitação. A motivação circunstanciada nas condições do edital, análise dos riscos, aquela questão de dizer, tá, vou fazer um estudo aqui de riscos em relação ao meu contrato para saber quem vai assumir quais riscos, né? Isso aqui também tem que ser feito na fase de planejamento. A motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, né? O edital, o orçamento em regra, a gente vai ver isso mais para frente, mas ele em regra, ele deve ser disponibilizado. O Ramon falou, em determinada situação você pode impor o sigilo a ele, mas de regra, a lei impõe que ele não seja sigiloso. Então, desde que justificado, o orçamento estimado da contratação tem caráter sigiloso. Agora, esse sigilo ele não se impõe sobre os órgãos de controle interno, a controladoria interna, né, do município, por exemplo, e os órgãos de controle externo, por exemplo, o Tribunal de Contas. E como o Ramon também já adiantou até, na hipótese em que a licitação do critério for maior, desconto, o preço estimado ou máximo aceitável constará do edital, ou seja, nessa hipótese não se admite o orçamento sigiloso. E também é importante demais lembrar, o orçamento é sigiloso, então eu não vou nem fazer a pesquisa de preço. Eu não preciso nem divulgar o orçamento para ele, eu vou fazer uma pesquisa de preço. Não, tem que ter pesquisa de preço, tem que ser feito o orçamento. Ele só não será divulgado para os participantes da licitação, né? Por que a lei admite? Porque se há naquele tipo de objeto, em razão de poucos concorrentes, por exemplo, se a administração divulga o valor, a tendência dos poucos concorrentes é colocar um preço próximo ao valor orçado, ao invés de colocar o menor preço que elas poderiam colocar. Não vai fazer justificativa. E é obrigatória essa inclusão do orçamento estimado, facultando-se ao gestor, então, já estava aqui até na jurisprudência do terceiro ano, 2009, né? Essa questão do orçamento sigiloso e da necessidade de justificativa. Em relação à pesquisa de preços, né? A administração, né, ela vai fazer essa pesquisa de preço para poder avaliar o custo que ela vai ter com esse objeto que ela pretende. Ela é um procedimento prévio e indispensável para a gente verificar o quê? Se a gente vai ter um orçamento para fazer aquela contratação, né? Para cobrir as despesas, a gente vai ter recursos para cobrir essas despesas. E essas pesquisas de preço frágeis, né, elas vão trazer o quê? Trazer problema para a administração também, né? Tudo que a gente não faz corretamente no planejamento, a tendência é que vai gerar um problema posterior. Por quê? Porque ela vai trazer risco
a contratação com sobrepreço e, consequentemente, um prejuízo financeiro. Né? Por quê? Porque a gente não vai conseguir a proposta mais vantajosa. Bem, em relação à pesquisa de preços, também o que a lei fez foi o quê? Ela incorporou entendimentos que primeiro foram estabelecidos lá na jurisprudência, sobretudo do TCU, que depois foram incorporados em legislação infralegal e agora foram alçados, né, a categoria de norma legal de observância obrigatória por todos os entes. Né? Que é o que, olha, a pesquisa de preços, a minha pesquisa de preços, ela não deve ser feita preferencialmente com 3 fornecedores, que é o nosso maior costume. A nossa pesquisa de preços, ela deve ser feita preferencialmente aonde? É num painel de consulta pública de preços, ou banco de preços em saúde, no Portal Nacional de Contratações Públicas, que a gente vai tratar também, acho que é o do último dia, sexta-feira de manhã. Contratações similares feitas pela própria administração pública, utilização de mídia especializada e também pode ser feita por 3 fornecedores, mas ela não é a preferencial. Além disso, Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas. Bem, contratação direta ou por dispensa também vai precisar, logicamente, fazer a pesquisa de preços. E, como eu disse aqui, ó, essas normas relativas a essas preferências, essa realização, esse cuidado com a pesquisa de preços, né, elas já vinham de outras normas que foram incorporadas, foram alçadas à categoria de lei. Bem, aí a pesquisa de preço, ó, você pode fazer pela média ou pela mediana. Média, você vai considerar os preços e fazer a média de todos os preços que estão considerados, excluindo valores inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente elevados, para quê? Para não gerar uma distorção. Ou você pode fazer pela mediana, né? Pode fazer pela mediana, que é aquela vai verificar ali quais os preços, essa exclusão, né, dos valores extremos, né, com a exclusão dos valores extremos. E podem ser utilizados em outros métodos. Mesmo realizando essa pesquisa de preço, verifiquei, fiz a pesquisa de preço, obtive ali o valor que eu entendo que seria aceitável. Após isso, você deve fazer essa análise daquele valor a qual você chegou de forma crítica, para saber se de fato ele está compatível com o valor de mercado. E essa questão, como eu disse, 2023 tem acordo, né, do TCU falando da importância da pesquisa de preço, como é que deve ser feito, e pode ser tipificado como erro grosseiro, que vai gerar o quê? Sanção, né? Sanção pode gerar até improbidade. Mas, desde 2014, o TCU já vem falando disso, 2019, 2015, e no caso também das contratações diretas, também o tribunal já veio falando da importância da regulação da pesquisa de preço. Não vou ficar lendo aqui toda a jurisprudência, mas esse material ele vai ficar disponível depois para vocês. Vai ser no site da escola. Todo o material vai ficar disponível para vocês. Né? E o Tribunal de Contas do Estado do Piauí também já se manifestou sobre essa importância do aprimoramento da realização dessa pesquisa de preços nessa etapa do planejamento da licitação. Né, o Tribunal de Contas também já tem jurisprudência nesse sentido. Bem, aí ainda falando da pesquisa de preços, eu sei que a gente não pode, infelizmente, também pelo tempo,
ficar manuseando todos os sistemas, tudo que tem disponível, mas a gente trouxe aqui, e está no material, até para vocês terem ciência e poderem se utilizar dessas fontes, né? Ah, como que eu faço pesquisa de preço? Olha, tem o painel de preços, né? Esse do governo federal, que você pode fazer a consulta de material, de valor do material e de valor do serviço, né? Lógico, tudo você tem que olhar com cuidado, com calma, para saber se isso aplica a você, mas isso aqui é uma fonte possível, né? Você faz a consulta, entra no fornecimento de material e tem os filtros, né, que você pode utilizar para encontrar o produto que você está pesquisando o preço. Esse portal é lento. É lento, não, eu também acho ele um pouquinho lento, mas enfim, é a ferramenta que a gente tem. Já lançaram a pesquisa de preço esse mês agora. Já lançou, que ele é bem mais fluido, já sai a pesquisa com médio e mediano. Oi. E é fantástico. Oi. O sistema já adaptado para você já, né? Oi. O Messias já. É a reclamação de todos os usuários, era isso, era a lentidão. Né? Eles fizeram um novo sistema já de compras Gov, já atualizando. Dentro do Compras Gov, né? Compras Gov. Olha aí. Olha aí, pronto. Já vamos cobrar aqui o Messias para botar lá na apresentação dele. Aqui também a gente está mostrando aqui outras opções dentro do nosso próprio sistema, do Licitações Web, o mural do Licitações Web, do contrato web. Às vezes, não está tão boa a descrição porque a pessoa não colocou boa a descrição do sistema. O sistema informativo mas assim, no filtro avançado você tem a descrição do item. E aí, se estiver bem descrito lá, você consegue encontrar valores referentes a outros órgãos da administração pública, tanto no licitações quanto no mural, no filtro avançado você consegue. O Tribunal de Contas também lançou isso lá na apresentação de abril. O Tribunal tinha acabado de lançar. Esse é um aplicativo, ele não está disponível para iOS ou para Android, mas que também dá para fazer consulta de preço. Ele basicamente usa a base de dados dos nossos sistemas. E a gente quer botar ele na versão desktop, né, para acessar pelo notebook ou pelo desktop, que é o Join, né? Na verdade, a versão desktop não vai ser Join, mas tem um aplicativo já disponível para Android, que você consegue consultar essa base de dados do Licitações Web, do Contratos Web, né? Bem, aí assim, dessas nossas fiscalizações em relação à fase preparatória, o que a gente mais verifica de problema nas licitações que a gente tem olhado, nessas inspeções que a gente tem feito, né? A gente já fez mais de, se não me engano, foram 120 municípios com características, 115, coisa assim, esse ano. Bem, a gente verifica muita ausência de formalização do planejamento da contratação. Ou seja, foi feito o planejamento, a pessoa, não, eu planejei, eu pensei, tá, cadê o papel? Não tem o papel. Não está no processo administrativo, não está em um processo administrativo. Aí, para a gente, como órgão de controle, é complicado atestar que foi feito qualquer tipo de planejamento, uma vez que não está formalizado nada. Então, essa ausência de formalização é uma das recorrências dessas fiscalizações que a gente faz. A ausência do próprio estudo técnico preliminar, né, quando ele, agora, com a 14133 é obrigatório, tem os casos lá simplificado, mas não tem o ETP. Então, a gente tem que botar na nossa rotina de agora, todos nós que trabalhamos com contratações públicas, de fazer o estudo técnico preliminar e colocar ele em um processo administrativo. O termo de referência falha, no mais das vezes, por uma definição do objeto insuficiente. Não precisa, eu vou adquirir o que? Telha. Né? Telha. Certo? Qual o tamanho da telha? Qual o modelo da telha? Né? Qual o material da telha? Né? Porque para a administração ela tem esse costume muitas vezes, e aí entra no mesmo problema daquela questão que a gente estava falando, a ausência da especificação técnica do objeto que vai atender à necessidade pública. Por quê? Porque se a gente não fizer a descrição correta do objeto que vai atender a nossa necessidade, o que o licitante vai fazer?
ele vai botar o mais barato. Ele vai botar mais barato, porque ele quer ganhar a licitação. Né? Então, a gente fala, o licitante colocou uma caneta que não escreve. Pô, porque a gente não fez a descrição da caneta que escreve, não botou na nossa especificação técnica. Eu sei que às vezes é complicado, a legislação ela dá margem para que você faça a referência, né, da marca lá como referência de qualidade. Eu sei que não é fácil, mas é uma coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que buscar fazer se a gente realmente quiser fazer contratações que vão atender o nosso interesse, né? Bem, e a outra coisa também muito comum nessa fase preparatória é a pesquisa de preços deficitária. A maioria delas, quando a gente verifica, aquela feita com os 3 fornecedores, quando muito. Aí, enfim, temos que aprimorar também as nossas pesquisas de preços. Bem, aqui a gente colocou, como o material vai estar disponível para vocês, a gente colocou alguns limites, né, úteis em relação a fase preparatória da licitação, que a gente falou por aqui. E eu já vou até adiantando que o Ramon também já tinha falado. Olha, o curso de capacitação, a gente está aqui, esse curso a gente pensou e desenhou com todo carinho para vocês, tentando atender bastante a necessidade de vocês, a necessidade de vocês, mas a gente sabe, como o Ramon falou, a gente pode passar aqui a semana todinha, uma historinha, mas ainda vai ter coisa para a gente debater, ainda vai ter coisa para a gente estudar. A gente aqui não sabe de tudo, a gente tem nossa experiência de controle, mas eu gosto sempre de falar, vocês que atuam fazendo os processos do Flávio aqui, têm experiências e têm conhecimentos que a gente não tem, né? Então, enfim, a gente tem que sempre estar se capacitando, e aqui é um curso que é gratuito, que foi feito pelo TCM de São Paulo, em parceria com o Instituto Rui Barbosa. Está aqui o link, vai ficar no material para vocês. Também tem um livro, aqui esse livro ele é bastante extenso, ele aqui é do TCE São Paulo, pode ser baixado gratuitamente, está aqui o link também. E também fica aqui no material, todos os materiais vão ficar aqui o contato lá da diretoria, o da sala aqui do Ramon, né? Precisando a gente estar lá, e também o da Def Contratos 1, que pegam outros municípios também, né? Os municípios são divididos entre A1 e A2. E os respectivos contatos. A gente está sempre disponível. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou abrir agora aqui para a pergunta. E quem era que deram? Pronto. Alguém mais tem alguma pergunta, algum comentário, qualquer coisa? Está todo mundo com fome? Vamos sair para almoçar? Como é? Pode. Quando faz uma licitação, principalmente de medicamento, né? Sempre quando eu fui secretário, a gente pediu para renovar mais um ano, né? Um ano por mais um ano. Aquisição de medicamento? Quando dava 6 meses, aí ele queria já, e praticamente sempre aumenta, né? Queriam fazer esse aumento, né? Quando dava uns 5, 6 meses depois, ver que a gente renovava o contrato, ele queria que a gente fizesse uma avaliação, isso. Revisão. Isso, uma revisão. A gente pode fazer isso? Assim, o reajuste, porque é o seguinte, a gente já está lá na frente, a gente já está lá na contratação, mas vamos lá. Assim, o reajuste ele é anual, o reajuste. Então, você tem um contrato em vigor e faz um reajuste anual. E aí ele vai observar a data básica lá dele. Se, para fazer a prorrogação, você verificou lá, um dos motivos é o preço. E aí você justificou no preço que valia mais a pena fazer a prorrogação do que fazer uma nova licitação. E aí, ou seja, você utilizou a ausência de reajuste que o contratado concedeu em consideração para fazer a prorrogação. E aí, no meio da prorrogação, o contratado vai querer reajustar, a meu ver, não se justificaria. Agora,
uma outra situação, é revisão. Revisão, ela tem outro fundamento. A revisão contratual, ela não se justifica em razão daquela questão de o contrato deu a data base lá que precisaria realinhar o preço, né? A revisão, o realinhamento dela decorre de uma situação excepcional, né? Uma área extraordinária, né, que a gente chama. Disparou o preço de alguma coisa por alguma circunstância externa, enfim. Isso não é caso de reajuste, isso é caso de revisão. Então, eu prorroguei um contrato com base um contrato e uma das razões foi o preço e o contratado ele não se manifestou naquele momento e eu levei isso em consideração, então tá, tranquilo. Agora, 6 meses depois aconteceu uma situação excepcional que elevou de forma expressiva o preço, além do que o contratado poderia suportar. Aí, nesse caso, a legislação autoriza que seja feita a revisão. Aí a gente vai entrar só em um outro detalhe. São as coisas que a lei vai colocando aqui. Lembra que a gente falou da gestão de risco? O estudo deve fazer essa avaliação dos riscos, para saber qual o risco deve ser suportado pelo contratado, qual o risco deve ser suportado pela administração contratante. Então, eu vou verificar, esse motivo que ele está alegando, na minha gestão de risco, estava dizendo que era. Não, então vamos fazer a revisão. Né? Bem, é uma situação. Só uma observaçãozinha aqui, só para concluir. Agora eu vou chamar só uma atenção que foi uma questão que me chamou a atenção, que foi a questão de falar porque, não sei, provavelmente está falando da 8.666, falar de prorrogação do contrato de fornecimento. Né, porque, em tese, aí não haveria essa possibilidade para prorrogar para além do período de vigência do orçamento. Né? O contrato, ele em regra, fica adstrito ao exercício financeiro. Enfim, tem essa situação excepcional que já foi admitida na jurisprudência, mas em regra não é possível não. Né? Enfim, só observação. Professor, eu sei que o senhor disse que é na parte de contratação, né? Eu fiquei com uma dúvida. A gente chegou no índice que está previsto em contrato. Lá de tempo de 1 ano, partindo dessa premissa. Se a empresa não. O contrato já está com 3 anos de suspensão. Serviço continuado. Se a empresa não pediu reajuste desde lá, e quando é agora, ela pede. Ela pode pedir do lado do início ou precluiu aquele direito? Ela fica só no último ano. Como é teu nome? Leno. Como? Leno. E Leno, esse assunto ele gera discussão. É complicado eu te dar uma posição assim, é isso. Porque tem entendimento nos dois sentidos. Mas como fiscalizador. aí a gente vai ficando mais rigoroso, né? Olha, o que eu já ouvi, e eu acho que o fundamento não é só porque eu sou fiscalizador, não, porque eu tendo a entender o lado bastante assim, do contratado também. Mas assim, eu acho o argumento bastante forte de que ele não tem direito do para trás. Porque preclui. Exatamente. Olha, se você forneceu durante aquele período parará em relação aos períodos que estaria a data base anterior e você prorrogou o contrato sem pedir o reajuste, é porque você podia, então precluiu aquilo ali. Você pode pedir o reajuste só dos últimos 12 meses ali, em relação àquela data base. Tem esse argumento, entendeu? Agora tem argumento lá no sentido contrário, dizer que não, que o contratado teria direito, se ainda tiver no valor que estaria vantajoso para a administração, enfim. Eu acho o argumento bastante forte essa questão da preclusão, né? Então, por isso eu tendo a achar isso, mas eu tenho que admitir que não é um ponto pacífico, viu? Outra aspa, o senhor falou de fornecimento, ele deu exemplo de medicamento, por isso que essa não é isso, o contrato tem que se fundar dentro do ano. Se eu ainda tenho saldo no contrato,
eu posso prorrogá-lo, eu não estou aumentando nada. É só se eu ainda tenho lá 20 caixas de pirona. Sim. E aí eu vou precisar dessas 20 caixas de pirona. Eu não posso prorrogar aquele contrato só para mim acabar aquele saldo ou não? Ele tem que se encerrar no final? Não, ele se encerra. Ele se encerra agora. Aquele saldo. Quem perdeu foi o fornecedor. E eu digo mais. O fornecedor, ele, em tese, pode até acionar a administração judicialmente. Porque se o saldo que ficou do contrato for superior a 25%, a administração não poderia aditivar para reduzir abaixo dos 25% sem o consentimento do fornecedor. A partir da premissa que é... Não, estou dizendo assim, que em tese não poderia não caberia a administração executar um contrato, se ela não pode prorrogar. Ela não pode fazer um aditivo para prorrogar. Ela não poderia executar um contrato que não está mais em vigência. Então, isso aí vai revelar o quê? Uma falha lá no planejamento, né? Agora sim, a gente está falando o medicamento e tal, eu fazer dessa forma. Você poderia ter optado, que é o que a lei recomenda para situações dessa de fornecimento contínuo, corrente, pelo registro de preço, que é você não... Era o que eu ia dizer, partir da premissa que é registro de preço. Ah, não, aí muda, porque primeiro que o registro de preço ele nem fica adstrito à vigência do orçamento, né? Ele não fica, o registro de preço ele pode ultrapassar, né? Aí já é uma outra situação. Mas ele também, em tese, não admitiria, eu estou falando ainda partindo do pressuposto que é a legislação anterior, né? Que ele nem admitiria a prorrogação também, né? Pois não? Medicamento é um caso à parte, né? Que é excepcional, de urgência. Aí pode ser isso aí? Sim, tem entendimento. Ainda na legislação anterior tem entendimento, que poderia haver, mas assim, não é pacífico não também, viu? Assim, matéria de limpeza, matéria assim, não, mas todo caso de medicamento é um caso específico, eu acho. Eu já vi, mas assim, é aquela questão, um julgado. Estou falando da legislação anterior, né? Porque agora a gente tem outras regras e tal, que a gente vai ver tudo direitinho aqui. Tudo bem? Mas, pode. Sim. E aí a Câmara comprou na minha Almeida, ela reclamou do repasse, e a gente não tem o que gastar. Porque a Câmara pequena, comprava o computador, já tem, faz o vereador, aí fica aquele dinheiro. Né? E aí o que acontece? Com aquele dinheiro que a gente fica? Tem que botar para o vereador, que acha, que tem 52, tem diário, não vai mais fazer o tempo. E aí construir. Eu nessa minha gestão, já fui duas, aumentei, reformei, e o dinheiro fica lá. E faz o quê? Devolve a prefeitura. Sim. Assim, isso é uma situação que a gente está fugindo aqui da parte da contratação, porque você tem que ter um objetivo ou necessidade pública a ser atendida. Eu posso responder assim, olha, se a Câmara já está funcionando de forma satisfatória, se não há com que ser gasto mais, que possa ser incrementado, algum tipo de serviço que possa ser melhorado, qualquer coisa nesse sentido, eu não vejo qual é o problema de devolver o recurso. O município vai devolver aquele recurso, ele vai incluir, vai gastar com todo mundo espera com alguma coisa que vai beneficiar a população. Entendeu? O limite que a Constituição estabelece na hora, você pode gastar até tantos por cento da receita, você tem, ali é o máximo. Você não é obrigado a dar o orçamento no máximo, não. É porque, de fato, eu sei que a gente tem essa cultura, e eu sei que, de fato, também a maior parte dos gestores tem esse interesse. Não, mas eu estou com recurso que eu quero fazer alguma coisa para melhorar. Mas, assim, a gente tem que ter em mente também que, e eu estou respondendo isso do ponto de vista institucional, não é nem profissional, mas é pessoal, de que, olha, o recurso voltando para o município, em tese, ele vai ser revertido em um benefício público também, né? Mas, enfim, assim, não estou dizendo isso também para querer podar, no sentido de, eu quero melhorar isso. Não pode. É justo, é legítimo, né? Mas não é obrigatório que você gaste tudo também. Outra pergunta,
Então, lá a gente precisava botar essa identidade lá, aqui pra cá, interior, R$100 mil, R$120 mil. Eu posso, por exemplo, pegar 70, 80 mil e dividir isso de facilitação, dividir o resto, como assim? Só 80 mil. Lá na forma do pagamento, né? Olha, eu acredito que não, eu teria que te dar uma ajudada. Eu já vi, eu não lembro os fundamentos exatos. Isso não é possível. A gente está sem fornecer, ela tem que fazer o pagamento lá. Assim, eu desconheço alguém que tenha realizado dessa forma. A gente sabe que, de fato, como no próprio mercado, acaba que o cara não dá nem mais desconto, né? Acaba que mas há 12 meses, isso. Por 6 meses. Eu não posso mais prorrogar os outros 6 da eu não posso mais fazer o contrato. O contrato pode. Desculpa, pronto, perfeito. Ainda bem que tu perguntou. Eu tenho uma ata de registro de preço. A ata de registro de preço vale 12 meses, certo? Eu estou executando a ata. Aí vamos supor que eu entrei ali já no prazo final de validade da ata. Se eu fizer o contrato, lógico, tem que ter a minuta lá até da questão da vigência do contrato, né? Mas sim, nesse caso, você poderia firmar o contrato e o contrato ultrapassar o prazo de vigência da ata. Não é pacífico totalmente, mas isso aqui é bem mais. Dizer, o prazo de vigência do contrato não está descrito ao da ata, não. Mesmo que ela vire, vai ser Isso, sim. Passou a ata, fechou em fevereiro. Eu vou fazer um contrato em fevereiro que vai durar até o final do ano. Em tese, se o saldo for suficiente, é possível, né? É possível. Em tese. Mais alguém? A resposta à pergunta do repasse, cara, eu acho que deveria ser melhor. Não der, alguém passar por 2%. Se o dinheiro é demais, então deve combinar, vamos passar para as duas obrigações mensais. Porque aquele dinheiro, se o prefeito ficar com ele pode aplicar em uma obra significativa. Se ele vai devolver, ficar com ele lá, pode ir na conta, quando ele for devolver, a inflação já pode buscar dele. É isso? É, sim. Eu acho que o diabo, ele está Câmara. Isso tudo é muito uma questão política, de diálogo, né? Mas, enfim, em tese, eu concordo que, em teoria, em princípio, se a Câmara não vai usar, agora, lógico, isso tudo vai depender de manejo, de alterações, de diálogo, né? Isso já entra na questão política. Pois é isso, gente. Obrigado aí por todo mundo, para todo mundo. E Flávio quer dar uma palavrinha, viu? Peraí. Obrigado. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos vocês. A gente transmitir conteúdo para